Essa semana inteira eu estou recebendo os meus alunos e pessoas muito especiais para que elas falem sobre a linguagem silenciosa nas suas vidas de forma muito prática, de forma de que você perceba como é possível usar a linguagem silenciosa no dia a dia. Não somente como eu faço no YouTube para analisar casos polêmicos, enfim, mas no seu dia a dia. Então, toda essa semana, ontem nós tivemos o Edwin aqui, inclusive, ele utilizou a linguagem silenciosa para fazer uma análise psicomportamental do próprio pensamento dele, dos próprios sonhos, do próprio conteúdo psíquico. E foi muito bonito o relato dele, o compartilhar que aconteceu ontem. E hoje vamos receber a Camila Lourenço, uma aluna também da formação. Inclusive, semana que vem começa a jornada no Minta Pra Mim online, aquela que foi gravada ao vivo em dezembro. Então, se você não pôde participar daquela jornada que aconteceu ao vivo aqui em dezembro, nós gravamos e vamos disponibilizar os melhores momentos para você. Então, segunda, terça, quarta e quinta-feira vai ter aulas para você do que aconteceu aqui em São Paulo no ao vivo. Sim, senhor, sim, senhora. E todos os dias eu vou interagir com vocês. Então, você vai assistir a aula online gravada dos melhores momentos. E no final a gente vai se encontrar para bater papo, tirar dúvidas e eu falar daquela janela de oportunidade. Você que quer mergulhar ainda mais, você que quer participar além do gratuito, você vai ter uma janela de oportunidade com um grande desconto para você vir para o lado de cá, assim como fez a Camila. Me ouvindo bem? Tudo bem? Ouvindo bem? Estou te vendo bem. Primeiro, de onde você está falando, Camila? Eu tô falando de São Paulo, aqui da casa da minha mãe, Francisco Morato, mas eu trabalho em Jundiaí e tô sempre pelo interior ali de São Paulo. Você trabalha com o quê? Eu sou analista de processos de formação, trabalho numa empresa, ela é do ramo de call center, então faz todo o mapeamento de processos ali, de procedimento de cartão de crédito, de grandes bancos ali. E é um bom case de muitas situações ali que a gente pega, que a gente consegue treinar a linguagem silenciosa. Caramba! Então você é analista de processo, você que cria os processos para o pessoal do call center, é isso? Você vê as melhores práticas, aquilo que funciona melhor, aquilo que encaixa melhor, e aí vai aprimorando. Vem a regra, né, do cliente, a regra do negócio, mas toda a modelagem, como que vai fazer, como que funciona ali, geralmente é com a gente ali que faz aquele meio de campo ali para fazer funcionar lá todo o atendimento. Olha que bacana. E vamos lá, como é que foi o contato que você teve com a linguagem silenciosa? Você já conhecia, você já curtia? Como é que foi isso daí? Primeiro com a linguagem silenciosa e depois com o canal, com o Ricardo Ventura. Vamos lá. Linguagem, eu ouvia muito falar de linguagem do corpo, né? Que é mais aquela questão de relação de problemas de saúde, algumas coisas assim, com a psique, né? Com a parte mental, né? A interferência da mente na saúde do corpo e tudo mais. Mas essa parte, essa vertente mesmo, Ricardo Ventura ali, começou com um canal mesmo. E você lembra qual foi o primeiro vídeo que você assistiu? Eu tava tentando lembrar, o que me marcou foi aquele do Michael Jackson lá, que você entrevistou aqueles dois jovens lá que tinham acusado ele de assédio e tudo mais lá. Esse foi o que me marcou. Eu lembro que eu tinha assistido outros, mas eu não me recordo qual. Mas o primeiro que me marcou mesmo foi aquele, até porque eu sou fã do Michael Jackson. A família toda aqui adora o Michael Jackson, que é outro exemplo, né, de linguagem silenciosa, que ele falava muita coisa além das músicas dele, né? Todo o show dele era expressão de uma mensagem, né? E o legal é que agora surgiu, né? Que realmente muitos acabaram depois refazendo os seus depoimentos. A justiça também acho que deu há pouco tempo que não tinha nada, não foi encontrado absolutamente nada nas coisas dele, até lá em Neverland, né, na casa dele, lá na mansão dele. Enfim, não tinha nada que sustentasse todas aquelas histórias lá. E eu analisei Michael Jackson há bastante tempo já, né? Há bastante tempo já era uma figura aí que me chamava a atenção. E desde o início, né, até quando eu fazia as minhas análises por mim mesmo, antes de publicá-las, eu percebia isso, né? Eu percebia muito mais um cara com uma síndrome ali de Peter Pan, que queria ficar junto das crianças, justamente numa carência, né? Aproveitar o tempo perdido, do que ele não teve, né? Então ele tentava resgatar aquele tempo infantil que ele não teve, porque ele começou a trabalhar com 4, 5 anos. Então, quando ele pôde ter tempo,
que mais chamava a atenção da psique dele era justamente aquelas brincadeiras bobas de piscina, de carrinho, de parque, como ele dizia, né, de comer biscoito com leite, contar histórias e fazer cabanas e tudo mais, do que um jeito de pedófilo, como eu já identifiquei vários. Então, para mim, estava muito claro, ele não tinha essa aura do pedófilo, e sim muito uma aura do Peter Pan, daquele cara que não queria crescer. Que legal. E aí, o que fez você decidir? Porque uma coisa é você ser espectadora, outra coisa é você vir para o lado de cá, né, para fazer a formação. E aí, o que fez você decidir fazer a formação? Nossa, eu entrei pro curso mesmo, pra formação na segunda maratona. Na primeira eu já queria, só que era aquela vontadezinha que não tinha um motivo ali me empurrando. Na segunda eu tava necessitada mesmo, eu tava fazendo um processo de terapia e eu tava com a sensibilidade muito aguçada, eu tava começando a me ver de algumas formas e ver outras pessoas de forma diferente. E aí, como eu já tinha bagagem, já tinha visto bastante vídeos seus ali, falei, tem alguma coisa errada aqui. Então, eu começava a perceber os discursos que não casavam, né? As ações faziam uma coisa, o discurso falava outra. Eu falei, pera, tem alguma coisa errada aqui, mas eu não sei o quê. E aí eu vou ficar maluca, né? Porque na terapia eu tentava colocar isso pra fora. Tentava entender, só que não estava funcionando direito. Aí eu entrei pro curso para tentar pegar ferramentas para, pelo menos, a falar, não tô louca. A pessoa pode até continuar negando, as pessoas, né? Pode até continuar negando o que elas estão pensando de fato, só que pelo menos eu não preciso mais cair na pilha de que, nossa, eu tô ficando louca, né? Tipo, a pessoa tá negando até a morte ali e eu tô vendo que ela não tá sendo congruente, mas eu não tenho o que fazer. Então, foi para tirar esse peso mesmo, tipo, eu não tô conseguindo entender as pessoas não estão conseguindo me entender, eu falei, o que eu faço? Para onde que eu corro? Foi por isso. Esse é o gatilho, naquele momento ali que eu tava era o meu momento, mas de tentar me conhecer melhor ali, e aí eu entrei pra formação. Legal. Você sabe que é muito interessante, e eu justamente estou chamando vocês para compartilharem. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que a linguagem silenciosa só serve para você fuçar a vida dos outros. Olha que loucura, né? Ai, para que eu quero isso? Eu vou ser o juiz, o julgador, que vai ficar ali julgando as pessoas. Apontando o Tipo, dedo. se você está mentindo ou não. Apontando o dedo. Você está mentindo. Eu descobri. Olá, você mexeu a sobrancelha. Você fez uma minha expressão. E não é isso, é muito maior que isso, né? A gente sabe, e isso é muito legal, né? Às vezes as pessoas vêm com essa... Às vezes porque até está contaminado, porque ficou muito popularizado assim, né? Desde sempre, né? Que era assim, assim tá fechado. Tocou no nariz, tá mentindo. Olhou para cá, olhou para lá, tá mentindo. E a linguagem corporal, que é um dos aspectos da linguagem silenciosa, não é assim. E aí, é engraçado que eu atraí um público muito mais maduro, muito mais consciente da onde a linguagem silenciosa podia chegar e aonde ela podia ser usada. Então, um dos grandes motivos que eu estou chamando vocês para que vocês realmente compartilhem, né? Como você mesmo disse, você falou, puxa, eu vou usar isso para mim, eu vou usar isso para me conhecer, autoconhecimento e saber se eu não estou ficando doida, né? Porque eu estou percebendo coisas diferentes nos outros que está completamente diverso do que ela fala, ou seja, ela diz uma coisa, mas eu percebo outra. Porque a gente tem isso naturalmente, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu percebo, meu sexto sentido é apurado, tal. Beleza, o problema é que muitas vezes você pode estar contaminado, né? E aí fica naquela situação, será que realmente eu estou percebendo? E a linguagem silenciosa, eu acredito que ela materializa as suas desconfianças. Ou seja, ou ela já materializa que realmente você estava vendo coisas, como já aconteceu, muitos alunos começaram a ter uma visão diferente do mundo e não tão julgadora e tipo, espera lá, deixa eu entender esse comportamento, deixa eu entender o que está acontecendo. Então, é mais por uma orientação do que um julgamento. E eu estou ficando muito feliz com isso, que as pessoas realmente estão... e o que é legal, muitas pessoas estão levando para a terapia também, né? Para os seus terapeutas, para os seus psicólogos, para os psiquiatras e tudo mais, e falando assim, olha, eu estou entendendo isso, estou entendendo aquilo. E muitos psicólogos, eu acho fantástico isso, né? A gente tem uma pancada de psicólogos que estão absorvendo todo esse conhecimento e aplicando nas
nas suas análises, nas suas terapias. E você está usando onde, Camila? Onde é que você está usando aí na sua vida? E um pouco de tudo, né? Principalmente eu foquei principalmente nessa parte, né? E deu para perceber que não só, como que eu posso dizer, deu para perceber que mesmo depois que eu identifiquei que essas pessoas realmente não estavam sendo congruentes, deu para perceber que nem todas elas estavam fazendo de propósito, eu era maldade, eu era mau caráter, às vezes era uma coisa muito inconsciente, que ela mesma não estava se dando conta de que ela estava com esse desvio tão grande assim entre o que ela estava fazendo e o que ela estava pensando, né? Era algum conflito interno ali que não tinha nada a ver comigo, às vezes, na grande maioria das vezes, que eu pude perceber não era pessoal, era coisas que se repetiam com outras pessoas também, então era problema dela, mas ali pelo menos eu consegui fazer esse filtro para olhar de uma forma diferente até para entender por que as pessoas também não me entendiam em algumas situações. Que aí eu comecei a espelhar, né? Que as pessoas espelham a gente espelha as pessoas o tempo todo. Então, por esse espelhamento que eu fui mais usando mesmo no trabalho. Como é um call center, tem muitos casos, eu tenho o tempo todo casos de clientes, não só o cliente, o dono do negócio, mas o cliente lá, o que interage, né, com os operadores na central. Então, tem muito caso ali, muita situação para a gente identificar esse tipo de comportamento. Às vezes a pessoa liga para reclamar, ela não tá, desconta tudo no operador, eu já fui operadora, mas não é pessoal, né? Então tem que ter todo um trabalho mental para não cair na pilha e tudo mais. É muito bom ter essa visão. Então, para o trabalho é muito bom, mas eu estou focando mais na questão pessoal mesmo. Não só no trabalho como analista de processo, mas também na parte de escritora também, que eu sou produtora de conteúdo. E aí ajuda bastante para abrir, né, a visão, para construir histórias, construir personagens. Inclusive, estou treinando, Peraí que né? eu quero. Peraí que eu quero perguntar sobre isso, mas vamos botar uma vírgula aqui, Tá. que eu quero voltar nesse assunto aqui. Vamos falar um pouquinho só mais dessa parte que você trouxe, que é o seguinte. Olha que legal. Você falou assim que além de identificar, né, você identificou a incongruência, mas você entendeu essa incongruência. Ou seja, você não passou do identificar para o julgamento, né? Você não passou do identificar para o posicionamento. Você entendeu, que eu falo que é o IEP. Ou seja, não adianta só identificar a microexpressão, a linguagem corporal, a narrativa, o rito e tudo mais. Mas essa é a primeira camada, né? Eu identifiquei, agora eu vou entender. E como você disse, você conseguiu materializar que aquele comportamento que aquela pessoa estava tendo com você se repetia com outras pessoas. Ou seja, não era com você, mas era dela. Era uma situação dela. Era um problema dela e não com você, né? E olha que interessante, o Juliano está falando assim, fala do livro, vamos lá que nós vamos falar do livro daqui a pouco. Então, muitas pessoas vieram para a linguagem silenciosa justamente por esse ponto, por terem dificuldade de encontrar quando a pessoa estava manipulando, tipo um relacionamento abusivo, um narcisista, e quando a pessoa tinha problemas de comunicação, ou quando a pessoa simplesmente era um canalha, né? Então não era uma pessoa que buscava o mal, ele tinha o comportamento ruim, que eu falo que é muito fácil você se largar do canalha, mas é muito difícil você largar do narcisista, é muito difícil você largar do agente abusador, porque eles são extremamente sedutores, eles te fazem ter uma dependência muito grande, né? Então eu fico demais, eu estou muito feliz com quanto que a linguagem silenciosa ela está sendo ampla, grandiosa, e de uma maneira que você consegue utilizar em vários aspectos da sua vida e não só na identificação de linguagem corporal, né? Então agora vem para essa parte. Você falou que você escreve, você é produtora de conteúdo. O Juliano já deu um spoiler aí, né? Já entregou, que na verdade, mais do que isso, você é escritor e está fazendo um livro. Como é que agora é outra surpresa. Eu estou falando, meus alunos, eu vou te falar, é uma loucura isso, porque cada aluno é um flash, né? O outro também faz análise do sonho dele. Agora você me fala que você está usando a linguagem silenciosa para a construção de conteúdo do livro. Me conta isso daí, que para mim isso é novidade. Na verdade, eu tenho o primeiro Rosa Apaixonada, ele é de poesias. Eu escrevi esse livro numa fase aí da minha vida
que eu conto aí, que eu fiquei, teve um período de problema de saúde, eu fiquei em casa um tempão, sem trabalhar, sem estudar, e aí eu escrevi Rosa Apaixonada, que é de poesia. Só que aí eu tô escrevendo agora outro, e eu tô usando, eu tô treinando, na verdade, escrever ficção, usando esse conteúdo da linguagem silenciosa, e tanto a parte da narrativa, né, que a gente consegue enxergar as pessoas de uma forma diferente, então a gente para entrar num outro personagem, né, escrever como se fosse outra pessoa, a gente tem que ter uma empatia com aquele acontecimento. Então, eu tô pegando ali aquelas experiências ali das suas lições de vida, né, do final dos vídeos, e tô construindo ali alguns personagens, mas é um treino ainda. É um livro que eu pretendo lançar aí mais para frente, mas eu tô usando ele para isso, esse conhecimento para ajudar, né? Não só para direcionar para essa visão ampla, né? Como você mesmo falou, como para me ajudar a olhar para esses personagens com essa visão, né? Dos conflitos dele, mas sem o julgamento por causa daquilo que eventualmente não sou eu, porque um personagem não sou eu, mas eu tenho que escrever e sem alucinar, né? Tem que entrar ali e ter aquela empatia. Então ajuda muito para essa construção, que eu até achei que eu teria maior dificuldade para escrever ficção, que é como eu escrevo, além de poesias, eu escrevo crônicas, eu tenho um blog, mas essa parte da ficção mesmo era um desafio de sair do meu quadrado ali, né, do meu referencial, que era bem curto por causa toda da questão social, do isolamento social por causa de problema de saúde que eu tive. Então eu tinha um referencial, eu achava, né, que eu tinha um referencial curto, só que a linguagem silenciosa amplifica enormemente aí a nossa forma de enxergar a vida, né? Você acha que então a linguagem silenciosa ela amplifica as percepções, assim, de que forma, assim, você conseguiria me explicar isso, assim? Ela amplifica como, assim? Como é que era antes e como é que é agora? Como é que você consegue explicar Ah, isso para mim ou para uma pessoa leiga, tipo assim, mano, essa mina tá pirando, essa mina nada a ver com o que ela tá falando. Como assim vai amplificar? Como é que é isso? Como é que é essa transformação? Como é que você começa a sentir que aquilo que você aprendeu amplificou o seu sistema representacional, por exemplo, né? Visão, audição, percepção, narrativa, rito da mente. Como é que é isso aí? Como é que é o ponto da vida? Qual que é o ponto que você se assusta? Você fala assim, mano, eu tô vendo mais do que o que eu via normalmente. Porque depois eu conto para você qual foi a minha percepção assim, do superpoder, de você falar assim, caraca, tô vendo coisas que eu não via. Como é que foi o ponto? Teve um ponto da virada? Teve alguma coisa que te assustou e falou, gente, tô vendo coisas aqui que eu não via. E aí? eu, então, foi falado na live de ontem com o Edwin, tem pessoas que têm uma habilidade maior para uma parte, né, do protocolo Ventura, e outras, eu consigo pegar mais essa parte da narrativa, do rito da mensagem e tudo mais. O psicogeográfico ainda é desafiador para mim, até porque eu tenho essa dificuldade até para me localizar o direito e esquerdo, eu tenho que levantar a mão para saber o que é direito e o que é esquerdo, às vezes. Então eu tenho essa dificuldade, mas aí, tanto nos vídeos quanto nas aulas, ter que, principalmente a parte da gente quebrar a alucinação, forçar a enxergar uma pessoa que a gente normalmente já não gosta, de uma forma diferente. E só essa quebra já leva a gente para uma outra situação, né? Que a gente passa a vida inteira acostumado, não foi com a cara dele, nada do que ele fala tá certo, não importa o que seja, mesmo que seja a coisa mais certeira, objetiva, só porque eu não gosto dele, ele tá errado. Então, se descobrir a cura do câncer, eu não gosto dele, tá errado. Então, só de ter esse exercício constante lá de não olhar para o que a gente está sentindo, mas para o que está acontecendo de fato, isso abre imensamente a visão. Então, esse foi o principal ponto, né? Esse exercício de olhar, principalmente os desafetos, com o Deu uma mais neutro falhadinha aqui. possível. Peraí. A alucinação, falaram que ajudou muita gente, né? No Método Ventura tem o A, da alucinação. As pessoas se afastarem, ter a escuta consciente, né? Que tem uma aula só sobre isso e tem vários exercícios sobre escuta consciente. Então, você acha que isso ajuda muito para você fazer análises de tudo, né? Até da vida. Seria isso?
Isso mesmo. Não só ajudar a entender por que que eu não gosto, mas mesmo que eu continue não gostando, isso não significa que tudo que aquela pessoa vai falar tá errado, eu não devo aceitar, não devo ouvir, só porque eu não gosto dela. Então eu consigo, a gente aprende, né, a fazer essa separação. Posso até continuar não gostando dela por alguns motivos, mas isso não vai invalidar 100% do que ela falar, principalmente se for num ambiente de trabalho que não tem muito para onde correr, ou mesmo em qualquer outro ambiente, né, que você tenha que lidar com uma pessoa. Você não vai muito com a cara dela, mas não significa que tudo que ela vai falar tá errado só porque você não vai com a cara dela. Então isso ajuda Cara, bastante. Esse exercício é muito útil. que legal. Até porque, para a gente fazer uma análise, para eu fazer uma análise, eu tenho que fazer muito isso, né? Como eu já fiz de vários personagens. E é engraçado, quem está fora dos 3% não entende isso, né? A pessoa fala, ah, mas você é homem. Ah, mas você é branco. Ah, O mas lugar de você... fala. Ah, mas você é da esquerda, você é da direita. Ah, mas você é de São Paulo. Ah, você... Então, a pessoa realmente, ela acredita que, como ela só entende aquilo que ela vive, e ela se contamina, né, com os gostos e desgostos, ela não entende o que a gente faz desse lado, que é se abstrair das nossas convicções e fazer análise. Não é porque você... e todo mundo tem os seus gostos, suas paixões, não importa, que nem um juiz de futebol. Ele tem as suas paixões, ele gosta mais de um jogador do que outro, de um time do coração, mas não é por conta disso que ele não vai apitar o jogo. E no final do jogo ele vai falar, putz, olha, fulano ganhou, fulano perdeu, vai tirar barato de um e vai ser tirado barato de outro, né? Vão tirar barato dele. Mas eu acho engraçado isso, né? O quanto que as pessoas... Falta isso, né? Quantas análises eu fiz e eu falava, cara, eu não vou com a cara desse cara, não gosto desse cara, mas não é por isso que eu vou tirar pedra, não é por isso que eu vou usar esse viés, como eu vi acontecer com várias pessoas, né, fazendo isso, tipo, já aproveitar para pisar em cima e ignorar a comunicação. E aí você ampliou isso para o trabalho, né? Eu achei muito legal isso. Você ter essa percepção de tudo bem, eu não vou com a cara dessa pessoa, não gosto dela, mas beleza, agora que ela está falando, né, alguma coisa numa reunião, ou seja lá, ou ela está trazendo uma informação importante, eu não vou ficar rebatendo simplesmente porque eu não gosto dela, né? E é o que o analista tem que fazer, não importa as suas convicções, você tem que fazer análise de uma maneira fria, sem a alucinação. E aí você coloca. Aí a partir dali, aí sim que eu falo das considerações da vida. Aí a partir dali, você vai tirar aquilo que tem proveito para você. E isso não quer dizer que você está concordando ou discordando da pessoa. Isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa muito bacana você compartilhar com as pessoas, porque isso é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade, acreditando que uma análise é uma posição sobre aquilo ali. E não é. Ou seja, análise é análise. A posição sobre aquilo, ou seja, aquilo que você acredita sobre aquilo, está fora da análise. Agora, né, depois de 5 anos, quase 7 anos, né, do canal, as pessoas estão entendendo. Tipo, então existe uma separação. Às vezes cai um outro de paraquedas, que não está entendendo, não sabe nada do que está acontecendo. E aí fica, você é homem, você é mulher, você é branco, você é preto, você é hétero, você é gay, então você não vai conseguir analisar. E aí, né, fica essa doideira toda. Mas eu acho muito, muito legal isso que você está compartilhando, né? Quando você, por exemplo, né, quando eu vi que eu começava a enxergar mais, até uma menina comentou aqui, falou assim, Ricardo, as pessoas estão começando a se afastar de mim, os maus, porque como eles sabem que eu percebo um pouco além dos outros, eles têm medo de me enganar, eles têm medo de aprontar comigo. Olha que doideira, né? Quando a pessoa começa a perceber que você é uma pessoa mais esclarecida ou que tem uma percepção maior, você acaba até se blindando, porque a pessoa acaba percebendo que você não vai cair na lorota dela. E outra coisa também, né? Só pelo olhar, é muito engraçado. Está conversando com a pessoa, eu falo que quem conhece da linguagem silenciosa, você atrai mais, né? Você está prestando atenção em tudo. Então a pessoa fala assim, nossa, essa pessoa presta atenção em mim, né? As pessoas começaram a falar assim, nossa. E como é que foi com você? As pessoas perceberam uma mudança em você?
Então, eu entrei no ano passado, bem no meio da pandemia, que estava todo mundo no home office, então a gente fica muito de voz, voz e texto, voz e texto. Mas mesmo assim, ainda dá para perceber algumas pessoas meio que se afastam, outras ali não é nem se afastam, elas estão entendendo que não está mais colando as velhas narrativas ali. Mas ainda está bem, como tem pouco tempo aí ainda de estrada, mas eu consigo mais observar os outros do que ver né, eu não estou sentindo nenhuma, nesse sentido que você falou, das pessoas se afastar por causa desse conhecimento, até porque estou divulgando agora, né, que eu tô dentro dos 3%, né, seremos mais que 3% aqui. A Ah, minha pulseirinha, pulseirinha aqui, ó, pulseirinha. pulseirinha. Pulseirinha, tem garrafinha, tem tudo aqui. Mas eu tô Você foi para o evento acompanhando. presencial, então? Eu Você fui, foi no evento fui, presencial. fui, ó, tá aqui, ó. Beba água. Aí, beba Beba água, beba água. muita água. Fui. É. Tava lá, tiramos foto. E Tava lá com os meninos. Ontem foi meu aniversário também, não é só do Juliano. junto com o Juliano. Fiz junto com o Juliano. E você sabe que a jornada da semana que vem, ela vai ser totalmente diferente. Ela vai ser os melhores momentos de dezembro, do ao vivo, Foi bem. né? Então, o que aconteceu no ao vivo, as pessoas vão ter ali um gostinho do que aconteceu. E nós já temos, inclusive, já a data para esse ano, já está marcada. Não vou revelar ainda, não vou revelar, mas já está Revela contratado. lá no grupo. Já está, não, lá eu vou falar, já está contratado, vai ser lá no Centro de Convenções Rebouças, então já estamos já com a data marcada e contratada, então vai ter mais um congresso internacional da Sociedade Internacional de Linguagem Silenciosa, ao vivo. Então, para quem perdeu dezembro, vai assistir agora os melhores momentos ali. Então, não percam pessoas. Se você quiser participar, lembre-se de se cadastrar. Não mintapramin.com.br. Você se cadastrando, mesmo que você já saiba que é semana que vem, 17, 18, 19, 20, é importante você se cadastrar, porque nós vamos ter ali uma janela de oportunidade para quem quiser fazer a formação, como a Camila está fazendo. Então, só quem tiver ali nos grupos de WhatsApp e tudo mais, vão ser ali provocados, vão ser lembrados sobre essa janela de oportunidade. Então, é muito importante que você se cadastre e não mintapramin.com.br. E outra coisa, Camila, você falou que você usou no call center. Você usou de que forma? Você falou de modelar, de construir narrativa. Como é que é isso aí? Como é que você usou Então, na parte profissional? ajuda, né? Porque às vezes a regra do negócio ela vem pronta e a gente não tem muito para onde correr. A gente tem que desenhar para fazer acontecer, mesmo que a minha visão não seja o melhor caminho para seguir. Só que, né, a gente não consegue ir além do que vem determinado. Então a gente tem que desenhar o melhor dentro daquele contexto, mesmo que a gente olhe e fala, dá para ser melhor que isso. Mas aí tem que dar ajuda, né, a ter esse controle de não bater boca, falei, não vai adiantar. Algumas situações não adianta, outras depende da pessoa, depende, né, de com quem que a gente está lidando ali, às vezes é problemas mais internos, nem sempre. Então ajuda bastante nesse sentido, né, de saber até onde a gente consegue ir, com quem que a gente está negociando, até onde dá para negociar, onde não dá, pelo próprio comportamento da pessoa. Ela dá esses sinais se você consegue ir mais ou se você não consegue. Então, Perfeito, perfeito. Eu uso muito isso. Sabe que algumas pessoas sabem, outras não. Eu tive rede de loja, eu nasci dentro de uma loja de calçado, então eu negociei com centenas de milhares de pessoas, tanto comprando, eu como comprador, quanto vendedor, e contratação. Eu contratei mais de 2.000 pessoas e demiti mais de 2.000 pessoas. E nesse interim, a gente utiliza muito a linguagem silenciosa, porque, como você falou, uma das coisas que mais eu uso é até onde eu posso chegar. Porque você também, passado o ponto de uma negociação, você pode queimar o seu filme. Você pode queimar a negociação. E às vezes a pessoa não percebe isso.
Porque a pessoa é tão dura, ela é tão, não, eu vou ganhar tudo, eu vou fazer tudo, vou trazer tudo para mim, e ela não percebe o quanto que o outro lado ainda pode negociar, pode ceder, pode dar, e quanto ela já chegou no ápice, e não dá para você passar daquilo ali, né? Então, isso que você falou é muito importante. O quanto que dá para utilizar a linguagem silenciosa nas negociações, até onde você consegue falar, opa, ainda existe uma parte aqui que eu consigo negociar. Eu posso ir, não, veja bem, a pessoa não está certa, não está precisa, não está, às vezes, ali com aquela raiva já de tipo, não, já bati o pé, já não vou mais. Porque enquanto a coisa também, não, veja bem, acho que não, sei lá, não dá. Você fala, opa, dá para ir. Agora, quando se fecha muito, quando vem um asco, às vezes, a pessoa se afasta e fala, já estou perdendo a negociação. Aí você tem que dar um passo atrás, trazer de volta o negociador ali com você, porque senão a coisa não vai, né? Bom, o que mais você pode falar para as pessoas sobre a formação, a tua experiência lá dentro, como é que é a galera? Estamos já caminhando para o final aqui da nossa live. O que você pode falar para a galera? Você já falou que você usa na sua vida pessoal para escrever, para criar personagem, para perceber que o quanto que você percebe que às vezes a pessoa, até aquelas que você não vai com a cara, mas você consegue criar um elo de respeito, de ouvir, no mundo corporativo, para se entender. E agora, lá dentro da formação, o que você conta para a gente o que é estar do lado de cá, né? Junto com o pessoal dos 3%? Primeiro, uma dica, né? Eu falei que eu entrei na segunda maratona, assisti a primeira, não entrei, deixei passar. Falei, então, quem for se inscrever agora, não perde tempo, já entra logo de cara, não fica enrolando que nem eu fiz, não, que eu só perdi tempo. Mas o pessoal lá, a turma, é tudo muito incrível. Eu acabo, no começo eu não interagia muito, ficava meio ali só observando, mas só de observar que tem pessoas e pessoas, né? Então eu vou pegando o terreno primeiro. Então é muito bom ver o pessoal interagindo, as análises que o pessoal faz ali, e umas coisas tudo, você fica observando ali, falei, são alunos, né? São alunos. E tá tudo ali, a questão da dedicação mesmo, a interação. As pessoas têm uma visão diferente do mundo, né? Mas não é nem no sentido de, nossa, nós somos grande coisa. Não é, até porque o próprio lema já é, seremos mais que 3%, né? É para vir mais gente, não é um canal fechado que nós somos os bons e o resto não é. Não, todo mundo tem esse mesmo potencial. Sempre teve. Só que aí, por algumas questões da vida, aí a gente acaba parando de olhar ao redor, que até eu fiz uma anotação aqui, né? Como por muito tempo eu não podia andar sozinha, eu só andava carregada com alguém, né? Então eu não prestava atenção no caminho. Então hoje, para eu andar sozinha, precisa de um esforço maior. Então quando a gente tá guiada, a gente acaba não observando ao redor. Mas isso não aconteceu só comigo, isso foi um exemplo. Mas todo mundo meio que andou assim, seguindo um caminho meio que carregado, ninguém sabe por quem, às vezes, né? E aí acabou não olhando ao redor. Então a gente aprende ali, todo mundo junto, interagindo, a fazer olhar para o lado, além de ficar só naquele caminho que já foi traçado, né? Então, realmente a experiência muito positiva ter alguém ali para pedir um socorro, para conversar, jogar a conversa fora. Alguns dos meninos ali, o Juliano, o Edwin, conheci eles lá pessoalmente. Comecei a interagir mais com eles depois do presencial, mas foi uma experiência muito bacana com a turma toda reunida ali. O presencial tem essa mágica, né? Porque vocês acabam se conhecendo de forma real, né? E eu também, né? Porque eu começo a ver os rostinhos ali e tal, e eu, você que tal coisa, você, né? E tal. Enfim, e a gente começa a lembrar ali das coisas que muitas vezes acontecem no virtual e depois vai para o real. E é como você falou, e cria realmente um grupo coeso, né? O que é legal lá da formação, como você mesmo disse, são alunos que te ensinam, porque não existe uma competição, não existe um eu sou o melhor, né? Pelo contrário, as pessoas que
que sabem mais um pouquinho do que o outro, vai lá e compartilha ao máximo. E fazem análises fechadas ali, tipo, só para... Porque tem muita gente que fala assim, nossa, análise... Tem muita análise que a gente não faz aqui, faz lá, né? Vocês mesmos puxam muitas análises. Muitas vezes nas aulas ao vivo eu comento muitas coisas, tipo, né, que eu posso falar, que eu não posso falar no aberto, e aí eu falo lá que é um ambiente controlado, enfim... vem ser mais do que 3%. Resumidamente é isso. Ó. Vem aqui pro lado de cá, que é muito legal, é muito divertido. Você aprende pra caramba, você tira suas dúvidas, você aprende, você compartilha. Como eu disse, mais uma vez, eu aprendo com vocês. Aprendi com o Adrian, estou aprendendo com você. E você fala, puxa, eu estou usando o protocolo Ventura para me afastar, muitas vezes, da criação do negócio, para entrar de cabeça no personagem, imaginar como é que é esse personagem, para escrever através da ótica desse personagem. Né? Então, isso é muito legal. Às vezes é um detalhe do protocolo Ventura, por exemplo, a escuta consciente, que você acaba utilizando de uma maneira extremamente amplificada, como você mesmo disse. Né? Tem pessoas que têm uma percepção gigantesca para as pistas oculares, para as trajetórias oculares. Tem muita gente que tem uma facilidade gigantesca para narrativa, outros para expressões, outros para alucinação, tipo, olha, toma cuidado com isso, o rito da mensagem. Então, às vezes, é um detalhe que faz toda a diferença. Isso é muito legal. Então, pessoal, seguinte, ó, semana que vem, e essa semana inteira, tem bate-papo com os alunos e convidados, e semana que vem, dia 17, começa a jornada do Não Minta Pra Mim, Reconexão, onde você vai ver os melhores momentos da jornada que aconteceu ao vivo aqui em dezembro. Então, você vai ter a oportunidade única, não ficará gravado, não ficará disponível, só quem assistir ali no ao vivo, 17, 18, 19 e 20. Eu acho que por conta de fuso horário, porque a gente tem clientes no mundo inteiro, tem seguidores no mundo inteiro, a gente vai deixar algumas horas ali para a gente conseguir pegar todo mundo aí no mundo inteiro. Tem pessoas do Japão, então a gente vai deixar aí para contemplar as pessoas do mundo inteiro. E, mais uma vez, muito obrigado, Camila, muito obrigado pela sua disposição, muito obrigado por você compartilhar a linguagem silenciosa na tua vida. Mais algumas palavras? Não, só agradecer mesmo essa experiência, o convite para participar aqui, a oportunidade, né, para participar. Só agradecer e falar pro pessoal aí, aproveita, entra, assiste lá a maratona e vem para cá. Vem isso aí. Pra cá. Ó, a Priscila está falando, eu estou na Grécia, dá para acompanhar? Com certeza. Se tem gente no Japão, escreva-se, nãomintapramin.com.br. Vem para cá. Camila, faz a mãozinha assim para a gente fazer o tchau, tchau, tchau. Vai, ó. Vamos lá. Tchau, 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 tchau.